Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso da catequese, não é mesmo? Mais um encontro que a gente está chegando pertinho de receber o nosso sacramento, mais um encontro que a gente está conhecendo um pouquinho mais e a gente está se preparando melhor para receber Jesus Eucarístico, Jesus consagrado na hóstia santa em nosso coração, tá bem? No encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a renovação das promessas do batismo. Nos nossos encontros sobre os sacramentos, especialmente quando a gente fala do batismo, da Eucaristia e da Crisma, a tia gosta de ressaltar para vocês essa confirmação que a gente faz do batismo, tanto na Eucaristia, em um determinado momento, como na Crisma, que também é conhecido como sacramento da confirmação. Por quê? Vocês já estão cansados de saber. No batismo, quando a gente é batizado, geralmente a gente é muito nenenzinho, né? Então a gente não tem muita noção, na verdade a gente não tem noção nenhuma, né? São os nossos pais e nossos padrinhos que fazem esse compromisso perante a Deus, perante a igreja, de nos educar na fé, de nos educar no cristianismo, na fé cristã. Então, nós católicos, nós temos o batismo, que é um compromisso que a nossa família faz por nós. Depois, na Eucaristia, que a gente já está um pouquinho maior, mais grandinho, a gente entende um pouquinho melhor, a gente conhece os sacramentos, a gente conhece um pouquinho mais da palavra de Deus, dos ensinamentos que Jesus Cristo deixou pra gente. E em dado momento, a gente faz uma renovação das promessas do batismo, que são as promessas que nossos pais e nossos padrinhos fizeram em nosso nome. Então, nesse momento da Eucaristia, tem uma partezinha muito especial que a gente faz essa renovação. E depois, um pouquinho mais velhos, por volta de uns 15 anos, a gente volta para fazer essa renovação do batismo como um todo. E aí a gente já, jovens adultos, adolescentes, prontos para ser um pouquinho mais responsáveis, digamos assim, na nossa fé cristã, tá bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas promessas do batismo e como que vai ser esse momento de renovação na nossa celebração eucarística. Então vamos pensar no dia da nossa celebração. Nesse momento, da celebração da nossa primeira Eucaristia, da nossa primeira comunhão, vocês vão estar com uma vela, que a gente vai fornecer, assim como os seus padrinhos estiveram com uma vela no dia do batizado de vocês, no dia do batismo, e com essa vela acesa, vocês vão firmar um compromisso de fé perante o padre, perante a igreja e, mais importante, perante Deus, perante a Deus. Então, o padre, ele vai fazer algumas perguntas. Essas perguntas são as mesmas perguntas que foram feitas quando vocês eram crianças, no momento do batizado de vocês e no momento em que os seus padrinhos de batismo responderam, E aí, agora, vocês já sabem falar, vocês já entendem o significado das palavras. Se vocês não entenderem, a tia vai deixar esse roteiro, essas perguntas e respostas para vocês, e se tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma palavra que vocês não entendam, podem mandar mensagem para a tia, que a tia explica, tá bom? Porque é importante a gente ter conhecimento do que a gente está afirmando, que promessa que a gente está fazendo. Porque além da gente estar fazendo uma promessa, que já é uma coisa séria, a gente prometer alguma coisa, a gente está fazendo uma promessa diante de Deus, tá bem? Então agora a tia vai ler aqui com vocês como que vai ser feito no dia, tá bem? Primeiro, o padre vai perguntar quais são as renúncias. O que é renunciar? É algo que eu não quero mais. Vamos dar um exemplo na prática. Um presidente, por exemplo, ele renunciar é ele
pedir para sair do poder, pedir para sair daquele cargo, que ele não tem condições de exercer aquela função. Então vamos pensar no nosso dia a dia. Eu vou renunciar a alguma coisa, é algo que eu não vou fazer mais, eu não quero fazer mais, eu não posso fazer mais, tá bem? Então a primeira pergunta é: para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Aí tem muita gente que fala assim: sim, renuncio. Tem gente que não fala nada. Nessa hora a gente tem que falar bem alto, bem forte, com muito fervor: renuncio. Porque alguém que quer viver no pecado? Alguém que quer continuar no pecado? Imagino que não, né? Então assim, eu quero esse pecado longe de mim. Então eu renuncio. Segunda pergunta: para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? O que quer dizer essa pergunta? É tudo que possa fazer com que a gente não viva em união, tudo que possa separar a nossa família, tudo que possa nos separar das pessoas que a gente ama, dos nossos irmãos, das pessoas que só querem o nosso bem, não é? Vocês renunciam a isso? A tudo que possa vir para prejudicar, para causar desunião, para causar briga, intriga? Renuncio. A resposta é renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Essa eu acho que não tem nem dúvida, né? Renuncio, bem forte. Aí agora a gente vai afirmar o que a gente acredita, né? Se a gente acredita na igreja, se a gente acredita na Santíssima Trindade, em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então a primeira pergunta é: credes em Jesus Cristo, mentira, tia leu errado. Primeira pergunta: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Se a gente acredita, a resposta é creio. E eu imagino que todo mundo crê, né? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? A resposta: creio. Eu imagino que aqui não tem dúvida, né, crianças? A gente acabou de falar desde o nascimento de Jesus, né, na Virgem Maria, pela nossa mãe, e a Páscoa, né, que é onde ele morreu, foi crucificado e ressuscitou. A terceira pergunta: credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Essa pergunta é se a gente acredita na nossa igreja, na nossa fé cristã, né? E eu imagino que sim, né? Porque se a gente está fazendo esse esforço para receber Jesus Eucarístico, que a gente acredita que Jesus está ali vivo, presença na hóstia santa, a gente crê na Igreja Católica, porque esse é um rito da Igreja Católica, é uma das doutrinas da nossa igreja. Na comunhão dos santos, que as pessoas, né, que foram santificadas, que elas vivem nessa comunhão com Jesus Cristo, com Deus, que elas são um pouquinho mais perto de Deus que a gente. Na remissão dos pecados, que é perdoar, né? Remissão é perdoar, não é eliminar eu acho que fica muito forte, mas realmente realmente essa misericórdia, esse ato de perdoar, essa remissão dos nossos pecados, né? Que Deus, nosso Jesus, ele perdoa os nossos pecados apesar de tudo. A gente acredita na remissão dos pecados, a gente acredita na ressurreição dos mortos,
assim como Jesus teve a ressurreição e que a gente aguarda a nossa ressurreição. E na vida eterna? Então, se a gente acredita, a gente vai responder, creio. Então, são 3 perguntas de renúncia, né? Para saber se a gente está disposto a abrir mão de algumas atitudes, de alguns pensamentos, de alguns modos de viver mesmo. E 3 perguntas para reafirmar a nossa fé, a nossa crença. Tá bem? E aí depois, né, o padre faz uma oração. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, esse momento é um momento muito importante na nossa celebração. É um momento que vocês têm que estar conscientes do que vocês estão falando, da promessa que vocês estão fazendo diante de Deus, diante da igreja, diante da família. É uma responsabilidade que não é totalmente passada para vocês nesse momento ainda, né? Mas vocês passam a ter responsabilidade pelo batismo, pelas promessas que vocês fizeram. Então é importante a gente saber o que a gente está prometendo, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a tia. Um beijo, a tia já ia esquecendo da atividade da semana. Para essa semana, eu vou pedir que vocês ensaiem esse momento com a família. Né, os pais ou alguém, né, um irmão mais velho, alguém que saiba ler. Lendo as perguntas como se fosse o padre, né, para fazer esse momento da renovação e vocês respondendo. E vice-versa, vocês podem trocar também, que é importante a gente fazer esse momento, é interessante. E aí, aquilo que a tia falou, se tiver alguma dúvida, se não entendeu uma pergunta, se não entendeu uma palavra, pode mandar mensagem pra gente, tá bem? Agora sim, um beijo em vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.